agora um pequeno exemplo e um resumo sobre vetores. Eu escrevi aqui um resumo e vou ler para facilitar a compreensão. Em geometria analítica, um vetor é uma quantidade que possui tanto magnitude, que seria um tamanho, né, quanto direção. Ele pode ser representado por uma seta em um plano onde a posição do ponto de partida ou origem e a direção da seta determinam suas características. Os vetores são usados para descrever movimentos, forças, deslocamentos no espaço. Então, num plano, a gente vê uma seta apontando para cima, para baixo, para os lados, e onde seria a origem, e algumas informações poderão ser obtidas, como eu escrevi aqui: movimentos, forças, deslocamentos. E a grandeza escalar. Uma grandeza escalar, ela representa um comprimento, a massa e o tempo. Já a grandeza vetorial, ela representa a direção, magnitude, que seria o seu tamanho, né? E sentido de atuação e uma unidade com a força, a velocidade, a aceleração e o torque. Opa, aqui está faltando uma letrinha. Bom, não quero ficar só lendo. Vamos começar a colocar em prática aqui alguns exemplos. O módulo de um vetor é o tamanho dele, ou seja, é a medida de seu comprimento ou magnitude. E como obtê-lo? A partir da soma dos quadrados de cada componente. Vamos lá. Vamos dar um exemplo para ficar mais simples. Vou colocar aqui o mouse. Qual o módulo dos vetores U, 3, 4 e V, 6, 8? Então, se para encontrar o módulo de um vetor eu preciso fazer a soma dos quadrados, vamos facilitar aqui. Então, vou colocar aqui o vetor U, certo? Que é igual a soma dos quadrados. Vamos lá. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Quanto dá isso? Então, vou colocar aqui do lado. Ó. 3 elevado ao quadrado é 9. 4 elevado ao quadrado, 16. E isso daqui é igual a 25. Então, já realizamos aqui, ó, a soma dos quadrados de cada componente. E o que mais? E a raiz quadrada. Faltou aqui, ó, colocar aqui, ó, e a raiz quadrada, certo? Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Agora, vamos para o módulo V. Vou colocar aqui o símbolo da raiz quadrada. Então, temos aqui o V 6 e 8. Então, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Temos aqui 6 elevado ao quadrado, seria 6 vezes 6, 36. Mais 8 elevado ao quadrado, 64. E agora a raiz quadrada. 36 mais 64 dá 100. A raiz quadrada de 100 é 10. Então, o que fizemos aqui foi a soma dos quadrados de cada componente. E depois tiramos a raiz quadrada. Essa é a forma de encontrar o módulo de um vetor. Já encontramos o módulo. Agora, para gerar um vetor, basta realizar uma subtração entre os pontos. Vamos a mais um exemplo. Sabendo que um vetor é definido entre os pontos A, menos 2, 3 e B, 1 e 8, quais são os vetores AB e BA? Então, para os vetores AB, subtrai-se B de A.
que vai ficar assim, ó. 1 menos 2, menos com menos é mais. 1 mais 2 é igual a 3. E agora, 8 menos 3. Por que 8 menos 3? Porque é esse menos esse. E antes foi esse menos esse, certo? 8 menos 3 é igual a 5. Então, temos aqui o vetor 3 e 5. Agora, mais um resuminho de tudo isso. Então, falamos até agora sobre o módulo de um vetor e como obtê-lo, e para gerar um vetor, que acabamos de fazer. Agora vamos falar sobre vetores unitários. O vetor unitário é chamado... Opa, vamos fazer uma pequena correção. Pronto. Vetor é chamado unitário quando seu módulo é igual a 1, ou seja, a raiz da soma dos valores das projeções ao quadrado será igual a 1. Todo vetor que não seja unitário pode ser transformado em unitário por meio de um processo chamado de normalização. E aqui um passo a passo. Primeiro de tudo, é encontrar o valor do módulo do vetor, que já vimos um pouquinho aqui em cima, que é a soma dos quadrados de cada componente. Passo 2. Dividir o valor de cada posição do vetor pelo módulo. Ou seja, se eu encontrei o módulo, esse é o módulo, eu vou seguir o passo 2, que é dividir o valor de cada posição do vetor pelo módulo. Esse resultado do módulo que eu achei, ele será dividido, certo? O valor de cada posição será dividido por esse resultado. E o terceiro passo, verificar a transformação realizando o mesmo procedimento do módulo, caso seja igual a 1. O vetor foi normalizado e é chamado de unitário. Agora vamos colocar a mão na massa e fazer o exemplo para simplificar. Mas antes, faltou aqui a conclusão desse exemplo. Então, agora vamos para o vetor BA. Então, para o vetor BA, a aula demonstrativa é assim mesmo. Subtrai-se A de B. Então fica como? Esse menos esse. Então vamos lá. Menos 2, menos 1. Tenho menos 2 com menos 1, menos 3. E agora, 3 menos 8, que é igual a menos 5. Então temos que o resultado é menos 3 e menos 5. Bom, continuando aqui, vamos seguir esses 3 passos. Então, primeiro passo: encontrar o valor do módulo do vetor. Lembra que é a soma dos quadrados? Então, vamos lá. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Certo? Isso tudo é igual a 1 mais 25, certo? Continuemos. Aí a raiz quadrada de 27, porque 1 mais 1 mais 25 é 27. Agora o segundo passo. Então aqui o segundo passo
é dividir o valor de cada posição do vetor pelo módulo. Aqui está o módulo. Ó. Então, o valor de cada posição do vetor. Então, 1 elevado ao quadrado, mais 1 elevado ao quadrado, mais 5 elevado ao quadrado. Tudo isso dividido pelo módulo que encontramos ali. Opa! 27, 27, 27. E o terceiro passo, vamos verificar a transformação. Então, o que a gente vai fazer? Ó, 1 dividido... tá, outra coisa. Quando você eleva uma raiz quadrada, aqui, por exemplo, aqui, a raiz quadrada, ao quadrado, o resultado é o valor original da raiz, certo? Então, o valor original da raiz, temos aqui, ó, 1, 27, mais 1 sobre 27, mais 25 sobre 27. Vamos somar tudo? 1 mais 1 mais 25, de novo, 27. E a gente repete, 27. 27 dividido por 27 é igual a 1. Então, os vetores são, sim, iguais. Então, para resumir, demos aqui uma breve explicação sobre um vetor, uma grandeza escalar, uma grandeza vetorial, o módulo de um vetor, como obtê-lo, que é a soma dos quadrados de cada componente, como gerar um vetor, basta realizar uma subtração entre os pontos. E aqui, vetores, aqui fizemos um exemplo e falamos sobre vetores unitários e o passo a passo para fazer essa verificação. Isso tudo na nossa aula demonstrativa, que fique gravada. Qualquer dúvida, basta retornar e assistir quantas vezes for preciso.